Deus abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deus de poder e de glória. Igreja, vamos louvar o 427. Aleluia, Jesus. 427. Eu só quero que uma irmã entre com este louvor, o tom dele que eu perdi, que eu não lembro do tom dele aqui, irmã Janete. 427. Aleluia, Deus seja louvado. Deixa eu ver se é esse tom aqui. De pesar está cercado, és provado pela dor, de sofrer estás cansado e também do teu labor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação nas doenças, incertezas que tua alma passará. Só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te revela e mitiga tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder. Presta ajuda, pode dar-te teu pedido responder. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus. Igreja, vamos louvar o 205. Aleluia, Jesus. 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim.
Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, vocês estão meio desanimados hoje, hein? Vamos ler a palavra do Senhor, porque Deus é bom. Nós estamos aqui para adorá-lo. Logo na sequência da palavra, os jovens já louvam o nome do Senhor. Sequência, o grupo de irmãs também louvando e adorando a Deus, porque nós estamos aqui, queridos, para prestar honra, a glória e o louvor a esse Deus tão maravilhoso. Segundo o livro dos Reis, capítulo número 13. Aleluia. Quer vir ler hoje, Marcos? Vem cá. Segundo o livro dos Reis, capítulo número 13. O Júnior vai aqui nos conduzir na leitura da palavra do Senhor. Som. A paz do Senhor, igreja. Do 12, pastor? Do 12, né? 13. O reinado de Joacás. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria. E reinou 17 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabaté, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. Todos aqueles dias, porém, Joacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém, andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não deixaram a Joacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens, de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os.
Ora, os mais atos de Joacás e tudo o que fez, e seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Joacar, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante ao Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Porém andou neles. Quanto ao mais atos de Jeoás, e a tudo que o fez, e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e a morte de Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas, e tomou o arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteça o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: tome as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios, até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança, com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e a Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Aleluia. Amém, queridos? Amém, igreja? Eu acho que nós repetimos o texto, né? Mas Deus seja louvado por mais uma porção da sua santa palavra. Vamos adorar a Deus, jovens, já louvando o nome do Senhor. Na sequência as irmãs louvam. E você não cesse de adorar, querido. Você está na casa de Deus para adorar esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que tem feito grandes coisas por nós. Aleluia.
Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Som. Não precisa falar som.
Mari tocou a oportunidade também. E as irmãs já se preparam para adorar o nome do Senhor. Varões vão louvar, Pedro? Varões vão louvar? Então, os varões também já se preparam. Logo na sequência, as irmãs para louvarem o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Antes de eu falar aqui, irmãos, é um agradecimento, mas eu quero ler este versículo aqui de Jeremias. Em algumas Bíblias está clama a mim, mas aqui na minha está invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãs, um tempo atrás, eu não lembro o mês, eu pedi oração para um jovem, o nome dele é Kevin, né? Eu pus no grupo lá da Chama Viva, pedindo oração para as irmãs, que este jovem, ele estava com depressão e ele tentou suicídio e ele ia para a escola. Para quem não sabia que ele estava com depressão, os jovens, né? Ali eles tiravam sarro por causa do comportamento do menino, né? Viam que ele não estava normal, né? Mas Deus, ele é tão lindo, maravilhoso. Hoje de manhã, antes de eu ir trabalhar, a avó dele me mandou uma foto dele na igreja, louvando o Senhor, falando da palavra do Senhor. E aquilo ali eu achei muito lindo. A avó dele, sempre a gente ia junto no mesmo ônibus para ir trabalhar. Aí eu lembro quando ela começou a contar do neto dela. E ali ela chorou e eu senti a dor dessa irmã. Porque para ela era muito triste ver aquilo. Os pais separados e ele era muito apegado com a mãe. Então, a partir do momento que se separaram, o menino infelizmente entrou em depressão. Mas Deus é tão lindo que Deus fez esta coisa mais linda, esta obra linda na vida do Kevin, né? E Deus, quando Ele tem promessas, o Senhor, Ele cumpre as promessas, né? Pode demorar o tempo que for. Muitas das vezes nós até desanimamos, achamos que elas não vão acontecer. Mas ali a avó do Kevin, ela não desistiu. Nós oramos. Agradeço a oração de cada um, que eu sei que alguns oraram em favor do Kevin, né? E quando você vê uma situação dessa, a gente que é mãe, que tem jovem em casa, adolescente, a gente pensa no filho da gente, né? O Kevin, ele não era batizado na época, mas ia à igreja. Então, você mãe, você pai, que tem um filho afastado da igreja, eu tenho meus 2 filhos afastados. Mas uma coisa eu não perco, é a esperança, é a fé, que eu vou ver meus filhos na casa do Senhor, adorando e glorificando. Então, mãe e pai, não desista, por mais que tenha horas que a vontade é de largar a mão, de deixar. Você às vezes pode achar que o Senhor não está ouvindo as suas orações, ouvindo o teu clamor, mas Deus, Ele está ouvindo o clamor sim. O que nós não podemos é desistir, porque é isso que o inimigo quer que nós façamos. Que nós venhamos para a casa do Pai, ficamos de cabeça baixa, que nós ficamos ali triste e não venhamos adorar o nosso Senhor. E Deus, Ele só quer que nós adoramos Ele. Então, gente, mesmo em meio às dificuldades, os nossos filhos não estando na presença do Senhor, mas vamos adorar o nosso Deus, porque nós sabemos que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai agir e Ele vai nos dar vitória. Eu creio nisso, eu creio, porque o Senhor tem esse poder, né? Porque Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que guarda, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E isso está escrito na palavra do nosso Deus. Se nós não crermos nessa palavra, então no que nós vamos crer?
Não é verdade? Que nós não venhamos desistir dos nossos filhos, porque ele é a herança de Deus para as nossas vidas. Não é verdade? Então, eu agradeço e peço oração pela mãe dele, que está afastada. Ela pediu oração, a avó, e oração pelo genro, né? E também peço, sabe, igreja, aquele que tem o seu filho que está na presença de Deus, na casa do Senhor. Eu venho para a igreja, eu vejo jovens cantando. Eu fico imaginando meu filho aqui no meio, louvando, adorando. Pode não ser aqui, pode ser na outra igreja, não sei aonde o Senhor vai preparar, mas eu sei que isso vai acontecer. Mas você que tem seu filho na presença do Senhor Jesus, ore por aquele que o filho da mãe daquele pai não está na presença do Senhor, tá? Você vê ele na rua, vê em algum lugar, ou com algumas companhias, não aponte o dedo não julgue, não fale mal, não tire sarro, porque ele é uma alma preciosa para o Senhor. Ele pode estar lá fora hoje, mas amanhã ou depois ele vai estar aqui dentro, glorificando e dando testemunho da vida dele. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pastor. Glorifique e exalte o nome do Senhor, querido, aleluia. As irmãs louvando o Senhor. Logo mais nós já vamos também colocar a vida dessa família na oração e clamarmos por eles também. Logo após também os varões já louvam o nome do Senhor Jesus. E você que está aqui, querido, não deixe passar um minuto sequer, para que você aproveite a oportunidade para sentir a presença de Deus. O culto é seu, a adoração é sua, o louvor é seu, o coração é o seu. Então, querido, se derrame, se declare, se humilhe, adore o nome do Senhor Jesus Cristo essa noite. Aleluia. Não é 12. CD. É 12, não é?
Eu não sei o que está nos travando hoje, né? Mas vamos destravar, né? Vamos nos colocar diante da presença de Deus. Nós vamos orar por essa família, a qual nossa irmã Mari aqui pediu oração. É Kevin, né, o nome dele? Então, o nome do moço é Kevin, né? A família do Kevin. Vamos orar também pela família do Mauro. Chegou aqui também o pedido de oração em favor dele. Vamos orar também por ele, pelo seu sogro, né, que precisou fazer uma cirurgia. Que Deus possa estar operando os milagres, querido. Olha aí para o teu lado. Faz assim para o teu irmão. Ó. A paz do Senhor, querido. Bom te ver aqui. Você pode não postar seu riso, mas mostre seus olhos para ele, que você está alegre e feliz porque ele está aqui na casa de Deus. Eu quero pedir para você que ore agora. Não vamos vir para a casa do Senhor sem ficar, sem sentir a presença dEle, a glória dEle, sem sentir o desejo de louvar e de adorá-lo. Vamos pedir para que Ele derrame a sua glória sobre nós, querido. E se Deus se manifestar aqui para usar quem Ele quiser, Ele vai usar, querido, de uma forma sobrenatural. E nós vamos sair daqui de uma maneira extraordinária e maravilhados por tudo que o Senhor fez. Pai, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, governa este lugar. Governa a minha vida, a vida de cada irmão que está aqui na Tua casa, Senhor. Eu sei que as tribulações, os problemas, as angústias, Senhor, as dificuldades tentam nos fazer parar e desistir, Senhor. Mas nós estamos aqui diante da Tua grandeza, Pai bondoso. Do Deus que quebra o arco, corta a lança, que queima os carros no fogo. Daquele que com a Tua unção despedaça todo jugo. E a Tua unção que nós pedimos neste lugar, nesta hora, Espírito Santo. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar, renovar, Senhor, abraçar, fortalecer, ó Pai, Senhor, meu Deus, edificar, renovar, Senhor, meu Deus, transformar, ó Pai, dar alegria, Senhor, colocar o amor, o renovo, Pai, sobre o coração dos Teus filhos que nesta casa te adoram nesta hora, Senhor. Pai maravilhoso, nós colocamos no Teu altar as vidas que foram colocadas aqui, a família do Kevin, Pai, obrigado pelo livramento, pelo testemunho da vida dele. Abençoa, Senhor, ali a sua família, Pai, que também precisa do Teu agir, Senhor, meu Deus, e da Tua misericórdia, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida do Mauro e da sua família, meu Deus. Opera na vida dele, Pai, no seu lar, Pai, um grande milagre, conforme a necessidade que o Teu servo, Pai, trouxe ao altar da casa do Senhor. Pai bondoso e Deus querido, Senhor, vai, Senhor, transformando, vai renovando, vai abençoando, Pai, vai tomando conta deste ambiente, meu Deus, e que a Tua glória possa ser vista neste lugar, Pai. Toma a liberdade, Senhor, conforme o Teu querer e o Teu agrado nesta casa. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Os varões vêm louvar o nome. Enquanto os varões se preparam para adorar, quero apenas reforçar o nosso vida essa semana. Os irmãos, convém aí a igreja passando por essa pintura. Não se esqueçam que se puderem dar a sua oferta de R$30. Contribuir com a pintura da igreja, com a compra dos ventiladores. Sexta-feira estaremos aqui pela misericórdia de Deus, também na continuidade da nossa série de mensagens, Nova Criatura Sou. Estará conosco aqui o pastor Rodolfo, nesta sexta-feira, ministrando a palavra do Senhor. Caso não haja nenhuma mudança até sexta-feira, sábado de manhã, temos nosso culto aqui de adoração ao Senhor. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, nós estamos na lição de número 9. Estaremos falando aqui sobre os dons espirituais. Domingo, então, à tarde e à noite, especial aqui adorando a Deus, fechando o mês. E eu fiquei tão contente, nós ficamos tão contentes domingo com a atitude dos irmãos. Vocês me deram um bolo tão abençoado que nós vamos retribuir para vocês aí no próximo domingo. Não tem mais? Não era para falar? E já era então. Então nós vamos ter aí um bolo abençoado para vocês, tá bom, queridos? No próximo domingo, domingo à tarde. Mas eu já tinha falado no grupo, então já foi. E domingo à tarde e domingo à noite,
Tá bom, queridos? Para que nós possamos juntos estar aqui também nos alegrando com toda a igreja, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar, depois vamos preparar mais um hino para louvar o Senhor, para tirarmos dízimo e as ofertas da casa de Deus.
pé mais uma vez. Nós já vamos, os jovens vão louvar o Senhor com mais um hino. Nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas. Mas hoje também é um dia especial, né, para uma irmã aqui na nossa igreja. Nossa irmã Midian está fazendo aniversário, né, Midian? Irmã Midian, seu aniversário hoje, né? Fica de pé, querida, por favor. Estenda sua mão em direção à nossa irmã Midian e diga: irmã Midian, parabéns. Deus te abençoe. Felicidades. Pai, toma a vida da tua serva nas tuas mãos nesta hora. Queremos agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concede para a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoá-la. Nós queremos, ó Deus, Senhor, pedir que as bênçãos do céu repousem sobre a vida da tua filha nesta hora. Continua, Pai, concedendo graça, vitória, saúde, paz, alegria, a prosperidade para a tua serva, Senhor, meu Deus, e para o seu lar. Que os seus sonhos, ó Pai, os desejos do seu coração sejam atendidos pela tua mão, Deus onipotente. E, ó Deus, assim eu abençoo a tua serva e profetizo sobre ela toda a sorte de bênçãos. E eu faço isso, meu Deus, em o nome de Jesus. Pai, colocamos nas tuas mãos este momento também, Senhor. Momento dos dízimos e das ofertas que vão ser colocadas no teu altar. Abençoa o teu servo, a tua serva nesta hora, Senhor. E recebe de bom grado, Pai, a fidelidade, a gratidão do teu filho e da tua filha nesta noite. Assim consagramos este momento também diante de ti, em nome de Jesus. Aleluia. Os jovens louvando o nome do Senhor.
Aleluia. Oh, glória seja dada a Jesus. Deus é maravilhoso, queridos. Nós temos motivo de sobra para adorar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Não há motivos, queridos, para que nós não venhamos adorar a Deus. Eu quero compartilhar com os amados hoje o texto de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Aleluia. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Estamos aqui, queridos, por causa da misericórdia desse Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Esse dia aqui era o dia da ressurreição de Cristo. E Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles, a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Amém, queridos? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero compartilhar aqui dessa palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, sobre essa caminhada, que esses 2 homens estavam fazendo aqui. A palavra de Deus está dizendo que esses 2 homens eram discípulos de Jesus, não um dos 12, mas provavelmente próximo a eles, caminhavam, seguiam, estavam ali perto, dos acontecimentos da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos chama muito a atenção essa história, porque aqueles 2 homens, foram de uma caminhada, não era muito distante, 11 quilômetros, deve ser mais andado daqui até o Vale Sul, deve dar um pouquinho, por aí. É uma caminhada de você sair daqui do Dom Pedro I e ir até o Vale Sul ali a pé. É claro que naquele tempo a caminhada era um pouco mais difícil, a rua não era asfaltada, não tinha calçada, mas aqueles 2 homens estavam indo ali, voltando para o seu povoado, depois de um dia surpreendente, porque era o dia que Jesus havia sido ressuscitado. Mas aqueles homens voltam para aquele caminho, cabisbaixos, entristecidos, e um 3º homem começa a andar com eles. E é impressionante que durante aquela caminhada toda, eles andaram com Jesus e não perceberam que era Jesus. Veja então que eles haviam, voltado ali para Emaús, estavam voltando ali para o seu povoado, e a Bíblia nos revela aqui que eles estavam indo, conversando, sobre tudo o que havia acontecido. Você pode imaginar como que estava a caminhada daqueles 2 homens? Uma conversa melancólica, triste, porque assim a palavra nos revela que estava o coração daqueles 2 homens. E aí nós vamos poder observar que Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles, mas a palavra diz assim: os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E aí eu começo a imaginar que muitas das vezes coisas que vêm de encontro a nós, que nos perturbam, que nos preocupam, coisas as forças das nossas mãos vêm sobre nós, e muitas das vezes nós ficamos igual a esses 2 queridos irmãos,
cegos e não conseguimos perceber a presença de Jesus também em nossa vida. É interessante porque aqui nós vamos observar pela palavra de Deus que preocupações, dores, tristezas, né? Aqui o medo, a decepção tomaram conta do sentimento daqueles dois homens, ao ponto deles não reconhecerem que Jesus estava caminhando com eles. E é interessante porque a palavra vai nos revelar isso. Jesus chega, né? E é interessante que é Jesus que toma a iniciativa de começar a conversar com aqueles dois homens. Jesus se aproxima deles, começa a questioná-los o que estava acontecendo, né? Como ia a vida deles, e diz a palavra que eles estavam com os rostos entristecidos. E nisso aqui eu imagino aqueles dois homens andando de cabeça para baixo, né? Olhando para o chão, né, totalmente sobrecarregados, entristecidos com aquilo que eles haviam acabado de passar, né? A morte, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele incita a conversar com eles e perguntar: olha, qual é o motivo da tristeza de vocês? Mas como assim, Senhor? Como que o Senhor não sabe? O Senhor é o único que está andando aqui em Jerusalém e não está a par do que está acontecendo? Jesus morreu. E olha só que interessante, porque a palavra vai nos dizer que eles começaram, né, a colocar Jesus num verbo passado. Aí eles estavam ali tão, vamos dizer assim, travados dentro deles mesmos, que todos os ensinamentos da palavra de Jesus para eles caíram por terra. Porque começaram a se relacionar a Cristo como algo que havia acabado. Ele era um profeta. Olha, a gente achou que ele ia vir aqui e ia, né, mudar a história de Israel. Nós esperávamos que ele ia trazer. E começaram, né, a colocar todos os acontecimentos e a vida de Jesus no passado. E aí nós vamos observar porque eles acharam que a morte havia acabado com todos os planos de Jesus para com o seu povo. E não é interessante que muitas das vezes nós, na nossa caminhada, a gente acaba passando pelos mesmos problemas? Você já percebeu que quando você está com medo, com angústia, começa a entrar em pânico, você não consegue observar nada na tua frente? Muitas das vezes, quando você está com medo, os olhos se cegam, você não consegue nem achar o interruptor para poder acender a luz do teu quarto. Você tropeça na cama de um quarto que você já anda lá faz 20 anos. Você esquece onde está colocada a mesa da sua cozinha. Você esquece de tudo. E aí nós vamos observar porque muitas das vezes as aflições vêm para a nossa vida de uma forma tão assustadora, tão assim para nos derrubar e nos colocar, né, para baixo, no chão. E a gente também, querido, passa desapercebido a presença de Jesus na nossa vida. Nós vimos para a igreja, a gente canta, a gente adora, a gente ouve testemunho, a gente escuta a bênção, a gente ouve milagres, a gente, né, compartilha muitas das vezes atos de fé. Mas muitas das vezes, quando as aflições vêm para cima da gente, a gente parece que esquece tudo aquilo que a gente aprendeu a vida toda. Vem a notícia de uma enfermidade, vem a notícia do desemprego, vem a notícia, né, de morte, vem a notícia, né, de tantas e tantas coisas que possam vir nos abalar. A notícia de um familiar, a notícia, né, vamos dizer assim, na vizinhança, do país, da educação, né, da pandemia. E a gente acaba deixando que todas essas coisas venham absorver todas as nossas energias. E muitas das vezes essas coisas nos levam, querido, a ter uma crise de fé. E nós não conseguimos constatar que Cristo está, ainda que no meio de tantas dores e aflições, andando do nosso lado. E aí a gente começa a questionar: aonde é que está o Senhor? A gente começa a questionar: onde é que está Deus em tudo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo?
E aí, querido, aqui é que o diabo ele acaba aproveitando essa situação para nos fazer o quê? Nos levar, querido, a não entender o propósito e a presença de Deus no nosso lado. É interessante que aqueles homens conheciam Jesus, mas não estavam reconhecendo a voz de Jesus. É claro que a aparência de Jesus naquele momento não era a aparência do Cristo crucificado, era a aparência do Cristo ressuscitado, glorificado. Era uma nova aparência, mas ainda era o mesmo Jesus, o mesmo homem, aquela mesma voz. E é interessante porque Jesus ele vai pegando aquele caminho, discorrendo sobre eles, justamente sobre a fé que eles tinham. A palavra vai dizer que Jesus começou a pregar para eles tudo aquilo que haveria de acontecer com ele mesmo. E o próprio Jesus disse que ele haveria de ressuscitar naquele dia. E eles mesmos disseram que eles foram surpreendidos que o sepulcro estava vazio. Eles mesmos confessaram: olha, foram alguns dos nossos lá e disseram que o sepulcro está vazio. Mas o pânico, o medo, as preocupações, as coisas que ainda estão para acontecer no amanhã, nos fazem, queridos, esquecer de todas as promessas que Deus faz para a nossa vida. Não acreditamos em milagres, não acreditamos no que está acontecendo, não queremos acreditar naquilo que as pessoas estão nos dizendo que Deus está fazendo, porque nós nos fechamos e o nosso coração fica fechado para ver os milagres e as maravilhas de Deus. E aí é isso que aconteceu no caminho com estes homens. Caminhando ao lado de Cristo, querido, e não percebendo que Jesus estava do seu lado. Quantas das vezes que nós fazemos a mesma coisa? Jesus fala conosco, Jesus ele nos fortalece, nos alimenta, nos manda a sua palavra, mas nós estamos mais focados nos nossos problemas e preocupações, que nós não conseguimos ouvir a voz dele. A gente vem para a igreja, canta, louva, adora. Hinos que nós cantamos aqui essa noite falou sobre isso. E a gente vai para casa ainda levando os mesmos problemas e preocupações. A gente ouve a pregação, ouve um irmão, ouve uma saudação, ouve um milagre, e eu volto para casa com as mesmas preocupações do meu que eu entrei aqui na casa do Senhor. E aí amanhã, ao invés de eu focar naquilo que Jesus tem falado para mim, para o meu coração, para me fortalecer, eu continuo me alimentando com os meus problemas, com as minhas dificuldades e com as minhas preocupações. E isso vai que nos levando a cada dia mais, nos remoendo, para que nós possamos andar assim mesmo, de cabeça para baixo, tendo Jesus caminhando conosco e a gente não tendo fé para saber que é Ele que está do nosso lado. E aí nós podemos observar então que o dia já estava declinando, não é? A palavra de Deus que estavam chegando ali no local ao qual eles estavam, né, destinados, no vilarejo de Emaús. E ali então que vem um pedido tão maravilhoso, que deve ser o foco da minha e da tua vida. Não deixa Jesus embora, querido. Eles olharam e disseram para Jesus: Senhor, olha, o dia já está acabando, já está tarde, fica conosco, fica aqui, Jesus. É claro que eles não falaram, né, o nome de Jesus, porque não tinham, né, visto que era Ele. Mas aquela companhia, aquela presença estava tão boa, né? A palavra estava tão maravilhosa ao coração deles, que eles disseram: olha, não vai embora, fica aqui conosco. E mas como eu e você já temos a consciência de que Jesus está do nosso lado, não deixe, querido, que os seus problemas foquem toda a tua energia e você deixa Jesus ir embora. Jesus muitas das vezes está caminhando do meu e do teu lado, pronto para te abençoar, está tentando te encorajar, está tentando te fortalecer, está tentando te colocar de pé, mas nós ainda queremos ficar com nossos olhos fechados, estamos deixando Jesus continuar o caminho. Querido, estenda a tua mão e diga: Senhor, não vá embora, fica, Senhor, na minha casa, no meu lar, faz morada na minha vida, Senhor. Eu não posso deixar que o Senhor vá embora de mim,
mim. Então que nós precisamos tirar os nossos olhos, a nossa mente, de todos os problemas que nos cercam. E começar a olhar e entender o que Jesus quer fazer para mim e para a tua vida. Aqui nessa história, nesse relato, a palavra de Deus diz que Jesus foi. E aí então, a palavra de Deus diz que quando Jesus vai orar e vai ali, abençoar aquela refeição, os discípulos, esses dois homens, eles se despertam e olham, meu Deus, era ele, e a gente não percebeu que ele estava do nosso lado. E aí parece que bate, talvez ali um arrependimento, uma tristeza mais triste do que a primeira, por não ter reconhecido que Jesus estava ali com eles. Agora Jesus, ele vai embora, mas aquilo que encheu eles de tanta alegria, que eles voltaram mais 11 quilômetros para trás, só para poder avisar os discípulos que eles tinham visto Jesus. Sabe por quê, querido? Porque a presença de Jesus, ela muda tudo. Quando Jesus chega, querido, ele manda embora o medo. Quando Jesus ele chega, ele manda embora o pânico. Quando Jesus entra, querido, ele manda embora toda a dor, as feridas da nossa alma. A gente precisa acreditar que quando Jesus ele entra na nossa vida, no nosso barco, no nosso caminho, quando ele anda do nosso lado, querido, ele tem ali o poder, a autoridade para desfazer todo o mal em nossa vida. Quando ele chega, querido, a tristeza tem que ir embora. Quando Jesus chega, as trevas têm que sair. Quando Jesus entra, querido, toda a dúvida ela tem que ir embora, a nossa fé renovada é aumentada. Será que nós não estamos muitas das vezes, como um culto como esse, vindo para a casa de Deus, preocupado com tanta coisa, e passamos aqui 1h30 durante a semana, 2 horas, e não conseguimos entender que Jesus estava conosco para nos abençoar, e nós perdemos aqui, entre aspas, 2 horas na casa de Deus, e Jesus querendo fazer algo por mim, e eu não percebi, eu não dei atenção para Ele, e eu não percebi que Jesus estava aqui, pronto para mudar a minha história, a minha vida, e eu acabei deixando Ele ir embora. Nós precisamos, querido, porque muitas das vezes os dias sufocantes, as preocupações são tamanhas, as dificuldades com a nossa vida, as notícias que vêm de última hora, as preocupações com a nossa saúde, as preocupações de como vamos sustentar a nossa família, as preocupações de um filho que está distante, as preocupações do marido que está distante, da esposa que está distante, as preocupações com familiares. A gente vem para a casa de Deus carregado de tantas preocupações, enquanto Jesus está dizendo para mim e para você: olha, lança toda a vossa ansiedade aos meus pés, porque eu tenho cuidado de você. É a mesma coisa que de você vir para a obra, os irmãos que trabalham com obra, e você tem um carrinho ali para carregar saco de cimento e uma carriola para carregar os tijolos, e você quer carregar com a sua mão. Estava ali em todo o tempo parado, você se matou, fez tanto esforço, vai chegar em casa com a coluna arrebentada, e o carrinho estava lá à sua disposição para você carregar, e você não precisava fazer tanto esforço. E Jesus está falando a mesma coisa para mim e para você: lança sobre mim todo o vosso medo, ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Jesus ainda continua ecoando que nós estamos tão teimosos e queremos continuar carregando o nosso fardo e a nossa dor. E aí, querido, nós precisamos entender que nessa caminhada Jesus nunca vai nos abandonar. É muitas das vezes nós que deixamos Jesus de lado e continuamos a carregar todos os nossos problemas. O que é que tem nos distraído, querido? O que é que tem nos distraído para que nós não possamos sentir que Jesus está do nosso lado? O que é que tem nos distraído para que a gente possa vir para a igreja e não perceber que Jesus está aqui para nos abençoar? O que tem nos distraído, querido, para que a gente venha para a casa do Senhor e não perceba que Jesus queria derramar bênção e milagres sobre a nossa vida? O que você precisa fazer, querido, para que entender que Jesus ele está do teu lado, que Jesus caminha contigo?
que ainda que nós passemos por todos os problemas e dificuldades, nos piores lugares, Jesus disse que Ele entraria conosco. Ele disse: se você passar pelo fogo, eu não vou deixar te queimar. Se você passar pelo fogo, nem a chama, o cheiro de fumaça chegará sobre você. Se você passar pelas águas, eu não vou deixar você se afundar. E é isso que Jesus está querendo fazer na minha e na tua vida. Mas o diabo tem aproveitado a cada dia mais esses problemas e cegado os nossos olhos para que as bênçãos de Deus não sejam derramadas sobre nós. Se há alguém aqui, querido, na nossa vida, e nós possamos ter certeza absoluta que andará conosco, seja onde for, é Cristo. Se nós precisarmos passar por um hospital, passar por uma cirurgia, passar por um momento difícil, Jesus entra lá conosco. Muitas das vezes, nós de passar por uma cirurgia, tem que dar tchau para o marido, tchau para a esposa, tchau para os filhos. A coisa mais horrível que tem, que é você passar por uma cirurgia e alguém apagar você e você não sabe mais nada da tua vida. Você está na mão dos outros, na mão de médicos, de pessoas que você nem conhece. Mas como é bom, querido, saber que em todos os momentos, de onde eu estiver, Jesus vai estar lá comigo também. Então eu preciso fazer o quê? Parar de olhar para os meus problemas, parar de ficar andando, olhando para baixo, e começar a olhar mais para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não adianta nada que eu saber, né, do que a Escritura diz, se eu não conseguir colocar em prática ela na minha vida, para que a minha fé seja aumentada na hora da minha aflição. Jesus, ele repetiu várias vezes que era necessário morrer, que ele ia ressuscitar, ao terceiro dia ele ia se levantar. A notícia chegou, eles estavam lá, a gente ainda não acredita. E aí diz a palavra que eles voltam correndo para Jerusalém e já está o alvoroço na cidade, porque Jesus, que estava lá agora há pouco com eles, tinha aparecido para Pedro. Ué, mas como Jesus estava andando conosco todos esses 11 quilômetros e já apareceu para Pedro? Olha, Maria Madalena e as mulheres disseram que foram ao sepulcro e não viram. Maria pegou e viu ele lá no jardim, se rendeu aos pés dele e o adorou. Ele está vivo, e muitas das vezes que do milagre está aí para nós aproveitarmos dele, recebemos dele, mas nós continuamos colocando nossos olhos nos problemas e não estamos colocando nossos olhos em Deus. Olhe para Jesus, querido. Ouça a voz dele todos os dias ao nosso coração. Não passe desapercebido ouvindo as vozes que o mundo tem falado a nós. Não passe desapercebido ouvindo as vozes que todos os dias não querem nos colocar de cabeça para baixo. Mas ouça a voz do Salvador que diz para você: não temas, que eu estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Ouça a voz daquele que disse que nunca abandonaria você. Ouça a voz daquele que disse que em todo tempo estaria ao teu lado. Ouça a voz do bom pastor. Ouça a voz desse Deus maravilhoso, querido, que tudo pode faltar, mas a presença dele nunca vai deixar a nossa vida. Ouça isso no teu coração. No momento da dor e da aflição que vier para nos derrubar, se coloque de pé, querido, e olhe para Jesus. Olhe para aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Nós acabamos de passar na leitura de 2 Reis. Elias, passou ali e curou, levantou o filho daquela sulamita, daquela mulher viúva, desculpa. Eu até comentei com isso com os irmãos no WhatsApp. Eliseu, uma vida toda de bênção, de milagres, morre, ainda cai um homem no túmulo dele e ainda ressuscita. Ainda que toda a esperança possa acabar, querido, ainda que toda a esperança no nosso dinheiro, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, no governo, nas pessoas mais inteligentes deste mundo, coloca a tua confiança acima de tudo em Deus.
porque ele confunde a medicina, ele confunde a sabedoria dos homens, ele confunde todas as coisas, querido. Ainda que aqui, como nessa história, toda a esperança tenha acabado e tudo ficou no passado, não tem mais jeito, não vai mais acontecer. Mas se Jesus aparecer, querido, agarre ele, abrace ele e não deixe ele embora, porque ele na tua casa, na tua família, na tua vida, tudo vai mudar e vai ser surpreendente. Todas as coisas mudarão, porque quando Jesus chega, querido, é dessa maneira. Vamos parar de olhar para o lado, querido. Vamos parar de olhar para a esquerda. Vamos parar de ficar lamentando o que se passou e vamos começar a olhar mais para Jesus. Perceber mais que Ele está do nosso lado, querido, para falar palavras de encorajamento e de força para mim e para você. Vamos parar de olhar e reparar na força do vento. Vamos parar de olhar para o tamanho do gigante. Vamos parar aqui do nosso complexo, muitas das vezes de inferioridade, de achando que a gente não vai conseguir. Porque se Jesus estiver no controle, que a tua vida estiver nas mãos dele, se prepare para o sobrenatural e para o surpreendente. Porque quando Jesus chega dessa maneira, querido, como está a minha vida e a tua vida com relação à nossa caminhada com Cristo? Se você tivesse hoje a oportunidade de dizer para Ele: Senhor, fica aqui, não vai embora não, fica conosco, fica na minha casa, Jesus, fica aqui na minha vida, Jesus, e fica à vontade, Jesus, porque as palavras de Jesus que trazem vida para cada um de nós, as palavras de Jesus que trazem milagres para cada um de nós. Fique de pé comigo. Talvez a nossa caminhada esteja igual aos discípulos de Emaús. É tanta coisa. Esses dias eu falei lá em casa que eu estou meio com uns problemas aí de memória também, né? Estou esquecendo de um monte de coisa. E às vezes a gente fica tão atarefado, tão cheio de coisa para fazer, para se preocupar, para resolver, que às vezes a gente esquece das coisas de Deus também. E esquece que Jesus está andando conosco. Esquece que Ele está no controle. Esquece que Ele está no comando. Esquece que Ele está à frente. Esquece que Ele pode dar uma palavra e mudar tudo. Esquece que nós precisamos entregar tudo nas mãos dEle. E eu continuo carregando o cimento nas costas e o carrinho parado ali. E Jesus está aqui, querido, para nos ajudar a nossa caminhada. Se tem alguém que se preocupa comigo e com você, querido, mais que o teu pai, que a tua mãe, que o teu esposo, a tua esposa, teus filhos, seja lá quem for, essa pessoa é Jesus. Se tem alguém que te ama mais do que tudo nesse mundo, e esse alguém é Jesus. E o que é que você está disposto, querida, hoje a chegar? Se você pudesse fechar os seus olhos e ver você também caminhando, talvez numa estrada como a de Emaús, sozinho ali, aqueles dois discípulos sozinhos, não é? Eu posso imaginar aqui que não devia ser tarde da noite, porque a notícia tinha vindo há pouco tempo que Jesus havia ressuscitado logo no começo do dia, não é? E eles caminhando ali, chegaram na hora da refeição, voltaram correndo. Jesus estava lá, mas as angústias, as preocupações não me deixaram notar que Ele estava do meu lado. E talvez você tenha vindo hoje nessa mesma situação. Horas difíceis, notícias ruins, problemas, dificuldades.
Talvez você esteja com um monte de interrogação: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai se virar? Como, e muita interrogação. E Jesus está aqui conosco, querido, para nos abençoar. E Ele está falando, Ele está nos renovando, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos encher, quer fortalecer a nossa fé. E nós estamos: como que vai acontecer? Como que vai ser amanhã? Como que eu vou resolver aquele problema, aquela dificuldade? O fulano disse que ia me ajudar e não ajudou. A pessoa disse que ia fazer e não fez. Olha, eu tenho aquela coisa para resolver, é isso e aquilo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus está falando: calma, aquieta-te, eu estou no barco, eu estou no controle, eu estou na tua vida, eu sou o teu Deus. Mas você continua: como que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Qual a dificuldade? Meu Deus, é muita coisa para carregar, é muito problema. Senhor, eu não aguento, eu não estou mais na minha saúde, meu coração, olha, eu estou com tanto problema, minha cabeça está doendo, olha, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Jesus está dizendo: calma, aquieta teu coração. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te renovar. Eu estou aqui para sarar as suas feridas. Eu estou aqui para te levantar. Eu estou aqui para que a circunstância seja mudada. Se você pudesse imaginar só você, é você e Deus agora, você que está nesse caminho. Eu não sei qual é o teu caminho, você sabe. Você está caminhando sozinho agora, mas Jesus está se aproximando de você, e eu creio que Ele está neste lugar, aleluia. Eu creio que Ele está aí com você, que está acompanhando esse culto na tua casa. Jesus está passando por aqui, querido. E se você pudesse pará-lo agora, com seus olhos da fé, e pudesse ouvir a voz dele: Senhor, e Ele pudesse dizer no seu coração assim: meu filho, pare agora de sofrer, pare agora de se lamentar, não é? Você está sofrendo à toa. Quantas das vezes, né, eu já fiz isso, você já deve ter feito, se metido para fazer coisa que você não sabia, e você ficou se matando para fazer. Alguém chegou e falou assim: é só apertar esse botão aqui, não precisa sofrer tudo isso não. Olha, era só virar essa chavinha para o lado de cá. Olha, era só ter apertado esse botãozinho aqui que tinha resolvido. E aí, querido, Jesus está dizendo a mesma coisa para mim e para você: deixa eu tocar, deixa eu fazer, deixa eu tomar conta, deixa eu tomar a tua direção, deixa eu tomar a frente. Você está disposto a fazer isso, de deixar que Deus controle a tua vida hoje mais? E a gente começar a deixar que Jesus controle mais e a gente menos, a deixar que Jesus tome mais conta da nossa vida e do rumo, e a gente menos. Nós estamos dispostos a largar a mão e deixar Deus trabalhar, Deus agir, Deus fazer, e o milagre começar a acontecer. Eu estou disposto a começar a me preocupar menos com aquilo que a minha família, os meus familiares, as questões do meu trabalho, e dizer: Deus, toma conta, entra no controle, faz acontecer um milagre. Eu fico imaginando aquele pai da parábola do filho pródigo, que talvez todos os dias estava lá dizendo: Senhor, traz o meu filho de volta, guarda ele onde ele estiver. E todos os dias ele ia para a varanda, crendo que aquele filho ia aparecer. Ele ia para a varanda acreditando que o filho dele ia voltar. Ele ia todos os dias para a varanda acreditando: o Senhor vai trazer meu filho de volta. Até o dia que aquilo aconteceu, porque Deus é poderoso para fazer, que infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Mas enquanto a gente ficar coberto com as nossas preocupações, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que Deus não vai agir. Mas se eu abrir mão e começar a sossegar, Deus vai fazer, Deus vai agir. Aleluia. Deixa Deus entrar no controle do teu barco.
Não ande sofrendo, querido, tanto, sem perceber que Jesus está ali do teu lado, sem perceber que a presença dele está ali do ladinho de você. Aleluia. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Ouça a voz do Senhor. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. 578. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Quem? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Escute a voz do Senhor. As ondas atendem o meu mandar. Os seus problemas, sossegai. Escute. Já o encapelar, ainda que toda tempestade venha sobre você, o gênio do mar, nada pode te abalar. As águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu. Tudo ouve, querido, e quando Ele manda, sossega, sossega, sossega a minha alma, sossega meu coração. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança. Quando Ele chega, a bonança, querido. Em paz vejo o céu. Olha a transformação, olha a mudança. O meu coração goza cá. Aproveite, querido, deixa Jesus fazer isso. Fica, peça para Ele. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu.
e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Escute a voz do Senhor, Ele que anda conosco. Aleluia. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Oh Jesus, aleluia. A doença, a enfermidade, o problema, as tempestades, as calúnias, as portas fechadas, as preocupações, tudo ouve o mandar desse Deus tão maravilhoso. Sossegai. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Sossegai. Te acalma, te aquieta, te levanta. Aleluia. Deus está no controle, querido. Deus está no controle. Aleluias. Glória seja dada a Jesus. Deus te abençoe, querido irmão. Sossega. Vai para casa em paz, debaixo da mão desse Deus tão maravilhoso. Que Deus te dê um restante de semana de bênção. O mês de agosto que se finda, que se finde com chave de ouro sobre a tua casa, sobre o teu lar e sobre a tua família. Que Deus possa conceder graça sobre graça e vitória sobre vitória para você, querido irmão. Você que está nos ouvindo, se a palavra falou o seu coração, você está longe do caminho de Jesus, ou ainda não entregou o seu coração para Ele, faça isso. Nos envie uma mensagem e nós queremos orar por você, e o Senhor estará mudando também a tua história e a tua família. Deus te abençoe, querido irmão. Custódio, vem cá, querido. Custódio, vem cá. Vem fazer a sua oração, ministra a bênção apostólica. Sexta-feira, então, série de mensagens, segundo dia, nova criatura sou. Sou? Que você seja, e que nós possamos sempre andar convictos que somos novas criaturas em Cristo. Sexta-feira, com a permissão de Jesus, estaremos aqui com o estudo da palavra. Se Jesus voltar, a gente vai ser nova criatura aí sim, completa, lá no céu, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Deus Santo e Pai Celestial, Pai querido, Pai glorioso, meu Senhor dos exércitos, general de guerra, eu creio que o Senhor está guerreando, papai. Oh meu Deus e Pai Santo e Pai Celestial, por cada problema, por cada situação, por cada causa nossa, papai. O Senhor nos deu uma palavra hoje, Senhor, Pai, que eu creio, Senhor, meu Pai, que nós possamos estar saindo daqui, Senhor, mais cheio da Tua graça, mais cheio, meu Pai, da Tua vontade, papai. Ai de querer que nós te serve com mais delicadeza, com mais carinho, papai. Oh meu xalabaxaramandá, xerebecalama, xerebecamanai. Envolve, Senhor, meu Pai, cada um, Senhor, como o Senhor envolveu em Maús aqueles dois caminhos, papai. Que o Senhor encontra, papai, de uma maneira mais gloriosa, que nós possamos sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, papai. Oh Deus Santo e Pai Celestial, despede cada um aqui na Tua santa paz, papai. Leva, papai, nos guarda, papai, a nossa caminhada com a Tua presença, papai. Porque sem a Sua presença nós não iremos a lugar algum. Xalamaraba, calamada, xerebecamadai. Deus de mistério, Deus glorioso e poderoso, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. E com os irmãos estendendo a mão assim,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos juntos possamos dizer amém. E que os irmãos tenham uma boa noite em nome do Senhor Jesus.